nos gramados. Sou cruzeirense apaixonado. O Cruzeirão, hein? Vai entrar em campo esta semana. Tem compromisso importante, expectativa de casa cheia. Mas vou te contar, viu? Eu tô engasgado ainda. Eu não engoli aquele assalto do fim de semana, não, hein? Mas meteram a mão no Cruzeiro, gente. Meteram a mão no Cruzeiro. O Cruzeiro vai enviar pelo menos um ofício à CBF. Muito questionamento, muita reclamação, mas a vida tem que seguir. Quarta-feira tem um duelo com o Juventude. O técnico Fernando Seabra tem desfalque certo, pode ter estreia. Tudo isso você confere a partir de agora. Ah, Cruzeiro tem que levantar a cabeça. Derrota para o Palmeiras ficou para trás. Agora o compromisso é contra o Juventude. Quem tem detalhes do Cruzeirão nesta segunda-feira é o Paulo Azeredo. Paulinho, boa tarde. Eu não digeri, não aguentei ainda aquele roubo contra o Cruzeiro. Eu não gosto de usar esse termo, é pesado. Troca a palavra. É. Pelo quê? Meter a mão. Roubo e meter a mão, que diferença. Vai ver na história aí de desastre reclamando da imprensa. A arbitragem se equivocou. Não precisa disso não. Meter a mão, detonar o Cruzeiro. Ajudou o Palmeiras naquele lance. Garfaram. Passaram a rasteira. É só esse. Tá bom. Depois de tudo isso, eu acho que a gente deixou bem claro aqui como é que a gente fez. Eu não engoli ainda aquele jogo contra o Palmeiras, mas é hora de pensar no Juventude. Paulinho Azeredo, boa tarde. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você que tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. Pois é, a turma também não engoliu, os jogadores ficaram bem chateados. O técnico Fernando Seabra se pronunciou na coletiva, Alexandre Matos, enfim, a turma, toda a repercussão foi feita aqui ontem na Itatiaia, mas é aquela coisa, né? Vida que segue, página virada, vale agora, claro, sempre uma conversa de bastidores na CBF, com a turma da arbitragem, para que a justiça seja feita daqui pra frente, mas o Cruzeiro tem um jogo difícil contra o Juventude na quarta-feira. Jogo difícil? Sim, jogo difícil contra o Juventude, que estreou já a Ventura ontem, empatou 0-0 com o São Paulo, mas também muita reclamação, porque poderia ter vencido o São Paulo. É um time muito bem treinado anteriormente pelo Roger Machado. Agora o trabalho acontecendo com o Jair Ventura. Então o time volta aos trabalhos hoje à tarde, amanhã também. E na quarta-feira, 7h, é Mineirão lotado. Aliás, queria começar o noticiário falando disso, Thiago. O Cruzeiro já divulgou que foram vendidos 30 mil ingressos. A expectativa, com a abertura do setor superior vermelho, 48 mil torcedores. Nossa, Paulo Azeredo, mas tá muito longe. Tá muito longe nada. A torcida do Cruzeiro tem muitos motivos para lá estar. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa. É o melhor mandante do campeonato. 7 jogos, 7 vitórias. O Cruzeiro vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Jogou de igual para igual com o Palmeiras. A gente tá reclamando aqui da arbitragem. O time em campo foi muito bem. Então, atenção, China Azul. É para você que não comprou ingresso. O horário é bom. É bom por quê? Porque tá de férias, turma não tem aula. É verdade, porque o horário não é dos melhores com trânsito, né? Jogo às 7h. Quando a gente tem a rotina da cidade normal, Antônio Carlos, é ruim. Catalão, mas a turma tudo tá de férias. Pegar a criançada, levar pra um jogo desse, não é legal? O trânsito é bem melhor naquela região. Pegar o filho, levar pro jogo. Sai mais cedo, chega mais cedo em casa. Dorme cedo, porque a mãe reclama muito, né? Que o filho dorme tarde. Então vai dormir cedo, o filho também. Esse jogo dá pra levar a família toda, né, Paulinho? Dá pra levar. É um jogo legal, então a China Azul tem esse compromisso de comprar sim. Vamos colocar aí pelo menos 42 mil torcedores neste jogo contra o Juventude. Para este jogo, o Fernando Seabra sabe que não vai poder contar com o Barreal, o argentino. Ele levou o 3º cartão amarelo. E aí, uma disputa na posição. Pelo que eu conversei com o Pansieri, nosso Léo também, na geral, que tá sempre acompanhando o Cruzeiro de perto, as possibilidades para Vitinho e Lautaro Dias. Aí a gente vai buscando uma informação de bastidores aqui, outra dali. O Vitinho é da base, tá sempre entrando, correspondendo, cumpre muito bem tanto a função ofensiva como também defensiva, ou seja, é obediente taticamente, pode ser uma delas. Agora, o Lautaro Dias já tá ok, parte física bacana, quem sabe algo a mais para levar a China Azul ao campo, a entrada do Lautaro Dias, que é um jogador que joga mais pela ala direita ali, pela ponta direita, mas que pode aparecer na esquerda também. Tem entrado Paulinho, nos jogos. Você deu uma deixa importante, o sinal eletrônico vai marcar 12h15. Você quer algo a mais para levar a torcida ao campo? O Rádio Esportes vai presentear. Atenção, torcida do Cruzeiro! A Itatiaia acaba de receber um par de ingressos para esse jogo entre Cruzeiro e Juventude. Você, a partir de agora, para a torcida do Cruzeiro,
que quiser concorrer a esse par de ingressos num oferecimento da Betfair, vem com o Cabuloso, vem com a Betfair. Você vai mandar essa frase no nosso WhatsApp. Vem com o Cabuloso, vem com a Betfair. Você vai mandar essa mensagem, esta frase com o seu nome completo no WhatsApp 996519657. Pra você, torcedor do Cruzeiro, Paulo Azeredo falou, quem tá de férias com a família, é um par de ingressos agora valendo no WhatsApp da Itatiaia pra você, torcedor do Cruzeiro. Mas tem que mandar a frase: vem com o Cabuloso, vem com a Betfair. Participa com a gente, você cruzeirense, agora pode concorrer a esse prêmio. Lembrando que continua valendo a pergunta premiada: quais os 2 times que venceram fora de casa nesta rodada do fim de semana, concorrendo ao kit Top Food, concorrendo ao jantar no Farroupilha Grill. Mas pra você, cruzeirense, agora esse presentão da Itatiaia e da Betfair. Agora não tem mais desculpa. Todo mundo pro Mineirão, Paulo Azeredo. Todo mundo tem que seguir então pro Gigante da Pampulha na quarta-feira, 7 da noite, pra apoiar o Cruzeiro. Lembrando que Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo, vem com a Betfair. 18+, jogue com responsabilidades. Bom, vamos continuar aqui nessa análise do time para passar pro Léo e pro Simões. Barreal suspenso, Vitinho ou Lautaro Dias, ok? Dineno. O Dineno, ele operou pubis, ficou 3 meses fora, voltou aos treinamentos dia 8. Há essa expectativa dele ser relacionado. O Wallace, baita volante, também pode ser a novidade. Aí, ó, mais uma novidade que pode pintar no jogo para você se encaminhar pro jogo de quarta-feira. O Marlon, lesão no ombro direito, foi no dia 9 contra o Corinthians, 15ª rodada. Também há uma expectativa de voltar a ser relacionado para este jogo. E ainda o Lucas Silva pode perder posição para o Matheus Henrique. Aí a gente vai entrar numa discussão aqui que eu vou passar para vocês. Tem muita gente cobrando isso. Na coletiva perguntaram isso ao Seabra. O Matheus Henrique até aqui, gente, jogou aí 20 minutos com mais os acréscimos ali, fiz as contas, quase 30 minutos em 2 partidas. Será que seria a hora já de lançar o Matheus Henrique titular? Porque é visível, ele entra, o time cresce, o time melhora. Mas será que de lançar de cara para ser, quem sabe, até um aperitivo a mais? Mas peraí. Será que já é alguma... Mas peraí, calma lá. Nós não estamos falando do Zé Ninguém, um cabeça de bagre qualquer. A gente está falando do capitão do time, a gente está falando de uma liderança importantíssima no vestiário, e estamos falando de um jogador que já entregou muito. Concordo que Léo Figueiredo, nesse momento, não vive a sua melhor fase, o Lucas Silva. O torcedor, inclusive, rede social, aqui no nosso chat no YouTube, já cobra, como bem lembrou o Paulo Azeredo, essa presença do Matheus, porque ele entra e muda o panorama do jogo. Agora, eu também entendo o Seabra de dar sequência ao Lucas, porque o time tá crescendo. O time tá bem no campeonato. O time faz uma boa campanha, o time está numa fase de ascensão, e eu estou falando, e eu penso que o Seabra também, estou tentando inclusive pensar e entender com a cabeça do treinador. Você tem outros critérios para avaliar o Lucas, essa liderança que eu disse no vestiário, dentro de campo também. Agora, é muito nítido que o Matheus está pedindo passagem. Não dá para ter os dois, não dá para tirar outra pessoa, ou é questão de tempo pro Lucas Silva deixar o time do Cruzeiro, Léo? Então, Thiago, pra mim não é nem questão de tempo, já era pro Lucas Silva ter saído do time pra entrar o Matheus Henrique, porque o ganho técnico é muito maior, a liderança do vestiário ela permanece, o Lucas é um cara muito inteligente, ele sabe, até o Lucas Silva sabe que o Matheus Henrique tem que jogar no lugar dele, porque tecnicamente, a mesma coisa o Romero tem jogado muito bem, mas na hora que o Wallace estiver 100%, o Wallace é mais jogador que o Romero. Agora, em determinadas situações, como por exemplo agora não tendo o Barreal, talvez seja uma oportunidade de jogar Romero, Lucas e Matheus Henrique e já começar a fazer essa transição, mas o papel do treinador é sim de fazer uma gestão de grupo, mas o primeiro papel dele é fazer o time ganhar. E para ganhar você tem que colocar os melhores, e hoje não dá para comparar. O Matheus Henrique e o Wallace, eles são superiores aos do Cruzeiro. E tô citando até o Romero, porque o Lucas não tem jogado bem, mas o Romero tem. Só que não dá para comparar com o que o Wallace pode entregar. Então, na hora que tiver 100%, joga. O Matheus Henrique já participou de 2 jogos. Acredito que ele tenha condição de começar jogando. Se tiver, para mim não tem dúvida. A liderança do Lucas continua, o respeito ao Lucas Silva continua, mas tem que jogar quem é melhor. E aí tem que jogar o Matheus Henrique. O Eli Santos aqui no nosso YouTube diz: Matheus Henrique titular e ponto final, não tem conversa. A participação do Matheus Jorge Borges,
O Marco Aurélio também tá ligado e o Gilberto Lins interagindo com a gente através do chat do YouTube. Ô Simões, eu queria abordar com você sobre o Cruzeiro. O Paulo Azeredo já lembra que ele vai ser desfalque, mas temos que falar do Barreal. Ele chegou com muita pompa, com muita expectativa, não foi aquilo que se pintava dele, mas se tornou um jogador muito útil, dando uma dinâmica e velocidade que o Cruzeiro não tinha. E diferente do que eu imaginava, que eu achava que ele chegaria para ser protagonista, não foi. Mas tem sido um coadjuvante importantíssimo nesse time do Cruzeiro. Thiago, eu acho que ele é titular absoluto. O Cruzeiro, para mim, o quadrado ideal do Cruzeiro é o Wallace, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Ele dá um equilíbrio ao time que poucos jogadores conseguem fazer isso. Agora, eu colocaria Vitinho e Lautaro no time. O Vitinho como substituto do Barreal e o Lautaro no lugar do Gabriel Veron. Gabriel Veron caiu demais, não tem apresentado, o Cruzeiro precisa vencer o jogo, tá? E a questão do Matheus é física, né? O Seabra até explicou após o jogo contra o Palmeiras que ele ainda não tinha condição física de iniciar a partida, então é um processo realmente que não pode perder, a gente não pode esquecer, né? O Cruzeiro tem Juventude, quarta-feira, 7 horas no Mineirão, e Botafogo, já sábado, 9h30 da noite, lá no Newton Santos. Então a maratona continua. O Kesley Júnior tá dando uma solução boa. 45 minutos pra cada um. Pra quem? Lucas Silva no primeiro tempo, o Matheus entra 45 no segundo. Kesley, com todo respeito, mas não. 90 pro Matheus Henrique. Ou 85, quando ele cansar, pode tirar. O Tarcísio Lisboa é mais Lucas Silva. A participação do Leonardo Oliveira, ali tá lembrando o Wallace, né? Tá pra estrear. Você é louco. E aí? Monstro, joga pra caramba. Eita, Lucas Silva abre o olho. Não, mas aí é a briga com o Romero. É o primeiro volante. Que tá jogando muito também. Pois é. Né? Então, e se aí eu não tenho dúvida que o Wallace tem que jogar, e tô colocando que o Romero que tá jogando bem, imagina a situação do Lucas. E olha que me sinto muito confortável, porque eu adoro o Lucas. Lucas é um cara super do bem. Lucas Silva foi jogador de Real Madrid, de seleção brasileira. Só que não está bem. Se ele vai lembrar no final do ano passado, ele foi talvez o melhor ou dos melhores jogadores do Cruzeiro, pro Cruzeiro não cair. Só que esse ano o Lucas não tá repetindo o que ele fazia no ano passado. Se o Simões fosse o Seabra, jogaria com todos. Wallace, Matheus Henrique, Lucas Silva, Romero. Ramiro, Barreal e só o Matheus Pereira lá na frente. Bom, Paulo Azeredo, quarta-feira, casa cheia, jogo importante pro Cruzeiro confirmar essa ascensão no Brasileiro. É isso. A gente vai aguardar então o treinamento hoje à tarde, como eu disse, amanhã também para saber qual vai ser a escolha do Seabra, mas muita expectativa aí para muitas novidades. Você, torcedor, tem muitos motivos para estar em campo na quarta-feira. Pra gente fechar a matéria que tá no Itatiaia Esporte, informação do Emerson Pansieri ontem, Matheus Pereira, artilheiro do Cruzeiro na temporada, líder em assistências, e o William, vice-líder em assistências, estão na mira de Dorival Júnior, para quem sabe na convocação de setembro, hein? Dia 5 tem Brasil e Equador e dia 10 tem Brasil e Paraguai. Eu volto daqui a pouquinho para falar de jogador que tá saindo, hein? Daqui a pouquinho informação aqui na Itatiaia. O Cruzeiro voltou na madrugada, jogadores foram liberados, teve treino neste domingo para quem não viajou, jogadores ali que estão ainda numa transição, trabalhos híbridos, parte física, o Wallace volante, esse com uma boa possibilidade de ser relacionado pela primeira vez, de fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro, pelo menos sendo a opção no banco na quarta-feira diante da equipe do Juventude. Lembrando que a bola rola às 7 horas da noite e o Mineirão vai receber um grande público. Claro que hoje está todo mundo ali naquela ressaca, a derrota da forma como aconteceu, a arbitragem prejudicando o Cruzeiro e até em cima disso, a diretoria prometendo um protesto formal à CBF. Ontem, no Allianz Parque, teve a entrevista do Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, falando sobre essa questão, defendendo o Cruzeiro como a gente vinha falando que tinha que acontecer, pelo menos para mostrar que, tá acontecendo isso tudo aí, mas o Cruzeiro tá aqui, tá? E, inclusive, até um levantamento do espião estatístico aí do Globoesporte.com, o time que mais teve decisão alterada pelo VAR, hein? É o Cruzeiro. 8 decisões de gol neste Campeonato Brasileiro, na Série A. Então, o Cruzeiro prometendo esse protesto formal à CBF. Aí, claro, aquele ofício, se precisar também vai até a sede da CBF no Rio de Janeiro, porque realmente o Brasil inteiro viu que o Cruzeiro foi muito prejudicado naquele gol que seria de empate
do volante Lucas Silva. Para o jogo contra a equipe do Juventude, o Fernando Seabra perdeu o Álvaro Barreal. Barreal acabou levando o terceiro cartão amarelo numa disputa ali com o Mike. Vai cumprir suspensão. A expectativa é por uma titularidade já do Matheus Henrique neste jogo. O Matheus Henrique voltou a ser acionado, entrou no segundo tempo na derrota para o Palmeiras. Vamos aguardar aí quanto a informações sobre Marlon, sobre Rafa Silva, sobre Juan de Neno, jogadores que, repito, estão trabalhando no dia a dia na Toca da Raposa 2 para que em breve eles possam ser opção para o técnico Fernando Seabra. O Marlon tem uma chance de já ser liberado para este jogo de quarta-feira diante do Juventude. A venda de ingressos segue, lembrando que o Cruzeiro abriu também o setor vermelho superior, a expectativa de um público de mais de 40 mil torcedores na quarta-feira no Gigante da Pampulha. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!